Três coisas que não me falaram antes de ser pai que eu quero falar pra você. Fica até o final desse vídeo. Eu fui pai pela primeira vez com 24 anos. Na época, eu não tinha experiência nenhuma. Inclusive, eu nem fui criado pelo meu pai. Então, pra mim era mais difícil ainda. Então, eu cometi muitos erros que eu quero falar pra vocês aqui para que você não os cometa também. A primeira coisa que poderiam ter me contado, que de fato você se torna um homem completo a partir do momento que você gera uma criança, que você tem uma criança, que você tem um filho. Você pode ser um homem funcional sem um filho? Pode. Você pode ser um homem funcional se você não puder ter filhos? Pode, claro que pode. Mas eu acho que o homem ele só se torna 100% completo e responsável quando ele tem uma vida que depende dele. Porque tudo bem, o homem casou, aí já vai ser um grande passo. Ele já vai para um outro patamar como homem. Show. Mas quando você sai do hospital com uma vida, com uma criança, e a partir daquele momento ali você vê que ela é 100% dependente de você, claro, se você assumir ela, né? Porque tem muitos pais aí que não assumem as crianças e deixam para a mãe cuidar. Mas se você assumiu aquela criança e você está disposto a cuidar dela junto com a mãe, cara, a tua vida vai mudar para sempre. Então essa foi a primeira coisa que poderiam ter me contado, que a minha vida nunca mais seria a mesma. E é muito bom. É muito bom, gente, ter filho. Primeira vez que o teu filho fala papai, a primeira vez que o teu filho começa a te copiar, começa a responder o amor que você tem aplicado sobre ele, é muito gratificante. Segunda coisa que não me contaram, que eu seria referência em tudo para os meus filhos. As minhas filhas, gente, elas torcem para os mesmos times que eu torço para um time da NFL, elas torcem para o mesmo, elas torcem para o Corinthians, eu também torço para o Corinthians, elas gostam de fazer jiu-jitsu e eu faço jiu-jitsu, então elas querem fazer o mesmo esporte que o pai. Então você se torna uma influência para a vida dessa criança para sempre, tanto para o bom quanto para o mal. Se eu for um mau exemplo, elas se tornarão pessoas, seres humanos disfuncionais. Agora, se eu for um bom exemplo de paternidade, se eu for um pai funcional, elas vão ter uma vida mais fácil. Porque foi assim comigo. Eu não tive paternidade e a minha vida foi muito difícil. Eu tive que cuidar de coisas, tratar coisas até depois de adulto. Então, se a gente exerce uma paternidade funcional na vida da criança, a vida dela se torna mais fácil. Essa é a segunda coisa que poderiam ter me falado, que eu seria uma influência para sempre em todas as questões. Você vê que o teu filho vai se comportar como você, vai falar como você, vai responder como você. Então isso é muito gratificante. Terceira coisa que não me contaram, que a vida passa muito rápido e nossas crianças crescem muito rápido, gente. Ontem as minhas filhas tinham 1 ano. Ontem elas nasceram. Agora elas já estão independentes, elas já têm as suas próprias vontades, elas escolhem o que elas vão vestir, elas já têm os seus gostos, eu já não me tornei mais tão importante, eu não sou mais tão importante para elas. E assim vai ser, daqui para frente vai ser só para trás. Então eu sei que cada dia mais nós vamos nos tornar mais inúteis para elas. Então essa é o grande alvo na paternidade, se tornar inútil. Quando elas começarem a definir o que elas querem, quando elas começarem a escolher aquilo que elas querem viver, como elas querem viver, onde elas querem morar, com quem elas querem se casar, eu vou me tornar mais inútil. E esse é o alvo da paternidade. Só que passa muito rápido. Então antes você escolhia a roupa da criança junto com a mãe, claro. Você escolhia onde ela ia, agora ela já tem a vontade, ela já quer ter as escolhas dela, então passa muito rápido. A minha filha mais velha, com 11 anos, ela já é praticamente uma moça. Ela já tem as vontades dela, ela já tem os desejos dela, e você vê como eu poderia ter aproveitado muito mais. E olha que eu aproveitei muito, eu beijava minhas crianças, eu amassava elas, eu beijava os pezinhos, beijava as mãozinhas, brincava muito com elas. E eu vejo hoje que o tempo passou e eu poderia ter feito muito mais ainda. Não me arrependo de nada, eu sei que eu fiz o máximo que eu pude, mas o tempo passa muito rápido. Então, se o seu filho está para nascer, se o seu filho é pequeno, aproveite. Beije, brinque, fique tempo com ele, porque o tempo vai passar e o arrependimento vai vir. Então esses são os 3 conselhos que eu queria dar para os novos pais, para os pais que sonham
em ter um filho, né? Os homens que sonham em ter um filho, esses são os 3 conselhos que eu daria para eles hoje.